Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Alcance Mais Online. Hoje nós estamos na nossa terceira mensagem da série Uma Fé para o Dia a Dia. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça isso, curte esse vídeo, compartilhe, envie para alguém que precisa ser abençoado. Nós temos certeza que essa série de mensagens vai falar ao seu coração. Deus abençoe. Boa noite, igreja! Muito bom ter você aqui conosco para mais um Alcance Mais. Eu quero falar agora sobre dízimos e ofertas. Eu gostaria de ler um texto, está lá no livro de Salmos, capítulo 127, apenas o versículo 1, que nos diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Sabe, queridos, a nossa atual geração confia muito no poder do seu braço, investe em conhecimento, investe em segurança, investe em investimentos, tudo isso para se sentir cada vez mais seguro, tudo isso para produzir e ser alguém melhor. A gente não pode tirar o mérito que existe nisso, mas o que a palavra de Deus nos ensina é que a prioridade da nossa segurança, a prioridade das nossas vidas precisa ser o Senhor. E em vão a gente faz tudo isso, em vão a gente investe em nós mesmos, em conhecimento, é tudo em vão se o Senhor não for a nossa prioridade. E o que isso tem a ver com dízimos e ofertas? A palavra também diz que algo que concorre com Deus em nosso coração é o dinheiro, e não pode ver nenhum Deus além do nosso Deus no nosso coração. Então, uma das maneiras muito práticas, óbvias e suficientes que a palavra tem para nós é quando a gente demonstra quem governa as nossas vidas, quem governa o nosso dinheiro, e nós podemos demonstrar que Deus governa o nosso dinheiro através dos dízimos, através das ofertas. Isso faz com que a bênção de Deus isso faz com que a gente comunique que a bênção de Deus está sobre as nossas vidas. Eu quero dar a oportunidade de você demonstrar isso agora, para que você separe aí o seu dízimo, a sua oferta, as nossas contas, o nosso Pix está aparecendo aí para você na sua tela, para que você possa fazer isso de maneira segura, de maneira prática e rápida. Eu quero orar com você. Paizinho, eu quero te agradecer por essa noite, te agradecer pela oportunidade que nós temos mais uma vez de ofertar e dizimar na sua casa. Eu oro para que a sua bênção esteja agora sobre os seus filhos e sobre as suas filhas, e a gente faça valer essa palavra que diz que em vão fazemos todas as coisas por nós mesmos se o Senhor não governar as nossas vidas. Que nós possamos demonstrar isso através dos dízimos e das ofertas nesse momento. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Até uma próxima. Olá, igreja, tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz de poder estar aqui de forma online compartilhando a palavra do Senhor. E nós estamos falando de uma série de mensagens da fé para o dia a dia. E eu gostaria de fazer uma oração junto com vocês, pedir para que o Espírito Santo de Deus traga entendimento, ilumine a nossa mente acerca da palavra, acerca do Evangelho. Pai, nós queremos colocar, Senhor, essa palavra diante do Senhor, esse tempo que estaremos diante da Tua palavra. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que a Tua palavra tenha uma ação nas nossas vidas, abrindo os nossos olhos acerca das verdades do Senhor, para que nós venhamos então ser transformados, Senhor, diante do Teu poder, diante da fé, diante do Evangelho, Senhor, e que eu e os meus irmãos, Senhor, possamos fazer, Senhor, aquilo que nós somos chamados a fazer, a ser uma testemunha de Jesus, a anunciar a pregação do Evangelho. Eu te peço, Senhor, que através dessa palavra o nosso entendimento se abra para cumprir aquilo que está no seu coração, cumprir as Tuas ordens, Senhor, ser obediente, Senhor, ao Teu chamado e à Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de falar algo acerca da fé, porque muitas vezes nós temos um entendimento limitado acerca da fé. Muitas vezes nós achamos que a fé ela é algo que nós aplicamos somente diante de uma situação, de uma adversidade que muitas vezes enfrentamos. Então, por exemplo, eu muitas vezes preciso de um milagre, vou usar um exemplo aqui, um milagre na área física, na minha saúde. Então eu aplico fé, eu oro em fé, eu peço para que Deus, então, Ele me cure ou cure alguma pessoa da minha família. E nessa hora eu estou fazendo o quê? Eu estou aplicando fé. Porém,
isso não é errado, isso é certo. Na verdade, nós devemos orar ao Senhor em fé, né, crendo, né, no milagre, e eu creio que aquele milagre ele pode acontecer, ele vai acontecer. Porém, algo que eu e você precisamos entender acerca da fé é que a fé ela não está limitada somente a isso, somente a um período, uma ação ou algo que eu preciso de Deus. A fé, nós devemos viver ela, nós devemos viver uma vida em fé, nós devemos viver uma vida em Deus em fé. Ou seja, eu preciso entender que a fé, ela é um pilar central para o meu relacionamento com Deus. E quando eu entendo isso, a minha vida ela é totalmente transformada, a vida como eu interajo com o Evangelho, com Deus, com Jesus Cristo, ela muda. Por quê? Porque agora eu não aplico mais a fé somente diante de uma situação, mas agora eu vivo uma vida em fé. E quando nós falamos de uma fé para o dia a dia, é isso que nós queremos dizer. É uma fé que está conosco todos os dias, até a consumação, né, dos séculos, até a vinda do nosso Senhor Jesus. Nós vamos precisar de fé, de exercer fé, né, até a vinda do nosso Senhor. Então eu e você precisamos entender que a fé ela não está limitada, né, a somente uma situação onde eu oro, eu peço a Deus por algo, mas é algo que nos sustenta todos os dias. O meu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com Cristo Jesus, ele se dá na fé. Nós só temos relacionamento com Deus através da fé. Então, eu gostaria, né, de falar aqui com relação à fé, só para que a gente tivesse esse entendimento, para que a gente possa, então, falar acerca do que eu quero ministrar nessa noite, que é a salvação que vem através da fé. Nós precisamos entender que a salvação em Cristo Jesus, ela se dá através da fé. Isso é muito importante entendermos, porque nós não somos salvos, né, porque nós merecemos ou porque fazemos algo para merecer a salvação. Não, nós somos salvos porque cremos em Cristo Jesus, cremos na obra da cruz, cremos que, né, o Senhor veio a essa terra, morreu numa cruz e ressuscitou, e através do seu sangue, da sua morte e ressurreição, a fé que nós temos em Cristo Jesus, então eu e você somos salvos. E olha aqui o que Atos capítulo 1, verso 8 vai dizer: mas vocês receberão o poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu e você somos chamados a testemunhar sobre o Evangelho de Cristo. Assim como os apóstolos foram incumbidos por Jesus de anunciar as boas novas ao perdido, eu e você recebemos também esse encargo de Jesus. Ou seja, quando nós temos então a nossa fé em Cristo Jesus, recebemos a salvação em Cristo Jesus através da fé, eu e você recebemos esse encargo de Cristo para anunciar o Evangelho, anunciar, né, a salvação através da fé em Cristo Jesus. Nós recebemos esse encargo do Senhor. Aqui em Marcos, capítulos 16, 15, fica muito claro, né, vai falar aqui sobre a grande comissão. O texto diz assim, isso aqui são as palavras do Senhor Jesus, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Esse texto relata quando Jesus ressuscita dos mortos e aparece os seus discípulos e lhes dá essa grande comissão. E essa grande comissão, então, que os discípulos recebem, ela se estende agora a mim e a você. Nós temos essa incumbência, né, de ir e anunciar as boas novas, de ir e anunciar o Evangelho, de ir e anunciar a pregação, né, o Evangelho da salvação a todas as pessoas, né, ao perdido. E eu e você precisamos entender que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer isso ali em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Assim a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Algo que eu gostaria de comentar aqui, que Paulo está trazendo algumas instruções aqui para a igreja de Roma. Aqui nesse texto,
né, quando você vai ler aqui sobre essa passagem, você vai ver que Paulo está falando a dois tipos de pessoas, né, aos judeus e agora aos gentios convertidos. E Paulo ele vai falar aqui de uma forma bem resumida que a salvação, ela se dá na fé em Cristo Jesus. Porém, a fé, ela só vem através da pregação, ela só vem através da palavra de Cristo Jesus, ela só vem através da pregação. E olha que importante isso, quando nós entendemos, agora que nós que estamos em Cristo Jesus, salvos em Cristo Jesus, nós entendemos essa grande comissão, essa grande missão que recebemos de Cristo Jesus, ou seja, nós fomos alcançados através da pregação do Evangelho, e agora nós também temos essa função, essa grande missão de também espalhar a pregação do Evangelho. E olha que maravilhoso, porque o apóstolo Paulo vai dizer então que a fé, né, essa fé, ela só vem através, as pessoas só vão ter essa fé quando elas ouvirem a pregação do Evangelho. E eu gostaria de, então, falar com vocês aqui acerca disso. Romanos capítulo 10, verso 13 ao 15 vai dizer assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porém, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés daquele que anunciam coisas boas. Queridos, quando nós olhamos para esse texto, o apóstolo Paulo vai fazer aqui uma pergunta, né? E é uma pergunta que eu e você devemos dar uma resposta, porque agora que nós somos salvos em Cristo Jesus, entendemos a grande comissão de Cristo Jesus, nós então precisamos seguir a ordem de Cristo Jesus, que é ir por todo o mundo e realmente anunciar as boas novas. Mas olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui, como poderão invocar o nome como poderão invocar aquele em quem não creram. E o primeiro ponto que eu e você devemos entender acerca dessa palavra é que nós devemos fazer Jesus conhecido. Eu e você temos a incumbência de fazer o nome de Jesus conhecido. Precisamos entender que as pessoas só clamarão a Jesus por salvação se elas souberem que Jesus tem poder para salvá-las. As pessoas só vão clamar a Cristo Jesus por salvação se elas entenderem, elas souberem que Jesus tem esse poder para salvá-las. Aqui no verso 13 diz assim, que todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Ou seja, todo aquele que clamar a Jesus será salvo. Porém, as pessoas só saberão disso se houver alguém que anuncie, que apresente isso a elas. Eu gostaria de dar um exemplo, né, usando a minha vida aqui como exemplo. Eu lembro que logo quando eu cheguei aqui na nossa igreja, muito imaturo ainda, né, muito cru a respeito do Evangelho, né, mas eu creio que o Senhor ele capacita, Ele usa todas as formas realmente para expressar o seu amor através das nossas vidas. Eu ainda muito cru, ainda com algumas práticas pecaminosas. Eu lembro quando eu cheguei na igreja, né, não sei se um mês, né, algumas semanas depois, né, eu estava ali no meu círculo de amizade com os meus amigos que não eram convertidos, que não conheciam ali o Senhor Jesus, e nessa época nós usávamos, a gente usava ali maconha, o contexto de vida assim, sabe, muito conturbado, né? A nossa vida era balada, todo esse contexto. Mas agora, né, quando eu tenho esse encontro com Cristo, estou ali na igreja e ainda, né, não parando com algumas práticas, né, mas ali reunido com a piazada. Eu lembro que a gente estava um dia numa roda, né, e a gente estava fumando maconha ali. Eu lembro que eu comentei naquela roda com os meninos, eu falei, cara, olha, vocês precisam ir na igreja que eu estou frequentando, vocês precisam conhecer
a igreja que eu estou frequentando, é muito legal, é muito massa, vocês precisam ir lá. E olha que interessante, queridos, diante de um convite desse, né, diante de algo que eu estava ali anunciando, falando para os meus amigos, falando, olha, cara, vocês precisam conhecer algo que eu conheci, vocês precisam conhecer algo que eu estou vivendo. Um desses meus amigos, né, começou a frequentar a nossa igreja, a igreja que hoje nós frequentamos, e ele se tornou pastor, né? Hoje é pastor aqui na igreja. Mas por quê, queridos? Por que eu estou dando esse exemplo? Porque mesmo na minha imaturidade, né, eu estava ali apresentando Jesus para os meus amigos, eu estava ali naquela roda apresentando Jesus, e eu creio que o Espírito Santo, né, o próprio Senhor Jesus, usou tudo aquilo, né, para realmente tocar no coração dos meus amigos ali, e muitos deles sim se converteram, né, dos meus antigos amigos se converteram, estão em outras igrejas, estão servindo ao Senhor, né, mas esse amigo meu em especial serve comigo aqui na casa, né, hoje é pastor aqui na casa. Mas por quê? Porque Jesus foi feito conhecido, Jesus foi, conhecido ali por eles. Então eu e você precisamos entender que nós precisamos fazer Jesus conhecido, porque o próprio apóstolo Paulo aqui, em Romanos 14 vai dizer, fala assim, como invocarão aquele em quem não creram? Como que eles vão invocar, como que eles vão clamar por salvação se eles nem sabem que Jesus tem esse poder para salvá-los, para transformar a vida deles? Então eu e você somos chamados, a fazer isso. Ou seja, eu e você somos chamados a fazer Jesus conhecido, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, ali como nós lemos em Romanos capítulo 10. E o segundo ponto dessa palavra é, nós devemos anunciar as boas notícias. Ainda que no verso 14 o apóstolo Paulo diz, e como crerão naquele em quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E eu e você somos chamados, assim como eu falei ali na grande comissão, né, nós recebemos esse encargo de Cristo Jesus de anunciar as boas notícias, anunciar as boas novas, né? E o apóstolo Paulo vem reforçar isso falando, olha, como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem testemunhe? Ou seja, aquilo que recebemos do Senhor não é para ficar guardado para nós, né? Como eu dei o exemplo ali, falando dos meus amigos, eu tive esse encontro, né, com o Senhor me encontrou, né, o Senhor começou a fazer algo na minha vida, o Senhor começou a trabalhar algo na minha vida, e eu não podia guardar aquilo para mim, eu tinha que compartilhar aquilo, eu tinha que falar, olha cara, Deus é tão bom, olha o que Deus está fazendo na minha vida, e através de compartilhar isso, né, as pessoas tiveram acesso a esse Deus, a bondade de Deus, a esse Deus que ama, né, o perdido, o pecador. E o resultado disso é que hoje, né, eu estou aqui podendo anunciar a palavra do Senhor, né, como eu falei, um outro amigo meu que também é pastor está também sendo usado pelo Senhor para anunciar, né, o Evangelho, mas eu e você nós temos que entender que nós não podemos segurar o que recebemos da parte do Senhor somente para nós. Nós devemos falar, nós devemos levar as boas notícias. E quando eu falo em pregar, queridos, nós precisamos entender que eu não estou falando de pregar num púlpito, uma palavra de 3 pontos, de repente de pregar como eu estou fazendo aqui agora, né, através da internet, usando, né, a internet, né, como um alvo para pregação, mas realmente de testemunhar. O Senhor Jesus vai dizer que nós devemos ser testemunha, né, ali em Atos capítulo 1, verso 8, né, vai dizer que nós devemos testemunhar acerca do Evangelho. Então, quando nós falamos de pregar, queridos, não é somente de realmente estar em cima de um púlpito com o microfone na mão, mas é anunciar as boas novas. E nós, como eu falei, nós não podemos segurar o que recebemos de Deus somente para nós. Não, nós temos que anunciar que Jesus tem poder para salvar. Porém, as pessoas só crerão se houver quem pregue. E eu e você somos chamados para testemunhar o que Jesus Cristo fez em nossas vidas.
sabe, a restauração da sua família, aquilo que Deus fez na sua vida, sabe, a forma como Cristo transformou a sua vida. Hoje as pessoas estão carentes realmente lá fora, casamentos sendo destruídos, famílias sendo destruídas, e elas necessitam que eu e você venhamos então levar essa palavra de esperança, essa palavra de fé que vem através da pregação e da pregação do Evangelho. Jesus tem poder realmente para salvar. Salvar do quê? Nos salvar do pecado, sabe? Nos salvar da morte, da perdição. E nós carregamos isso. Essa verdade somos eu e você, filhos de Deus, que carregamos isso. E nós devemos então anunciar as boas novas. O terceiro ponto dessa palavra é a fé que vem pelo ouvir. E isso aqui é muito maravilhoso, porque olha o que o apóstolo Paulo diz aqui em Romanos 10, 17. E assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Segundo a tradução aqui da Strong, quando nós vamos ver essa palavra fé, a tradução dela para o grego quer dizer pistes, e ela é traduzida como convicção, a verdade de algo, ou seja, a fé que tem o poder para salvar as pessoas de um caminho de morte, ela vem pelo ouvir e a palavra de Cristo. E essa convicção, essa fé, ela só vem mediante a pregação do Evangelho. Eu e você, queridos, temos que anunciar, temos que pregar, nós devemos, sabe, realmente, no nosso dia a dia, anunciar o Evangelho. Muitas vezes, isso, quase na maioria das vezes, queridos, é o que nós vemos. Às vezes a gente recebe o dom, esse presente de Deus, que é a salvação, mas muitas vezes nós temos vergonha, até mesmo de falar que somos cristãos, que estamos frequentando uma igreja, de que estamos frequentando uma célula. Temos vergonha de falar aquilo que estamos vivendo. Mas eu queria que realmente, queridos, nessa noite, através da palavra de Deus, dessa fé para o dia a dia, como nós estamos falando, porque isso é todos os dias. Nós devemos pregar o Evangelho todos os dias, nós devemos viver fé todos os dias, nós devemos fazer isso todos os dias. Sabe que eu e você devemos entender que aquilo que recebemos de Deus, nós não podemos reter somente para nós, mas que nós somos incumbidos pelo próprio Senhor Jesus de compartilhar com as pessoas. Sabe, como eu falei acerca da pregação, ela não é somente como nós estamos fazendo aqui, mas você é chamado para testemunhar daquilo que Cristo está fazendo na sua vida, de apresentar Cristo às pessoas. Sabe, de repente as pessoas chegarem e perguntar para mim, poxa, Wellington, como de uma roda de fumo a hoje há um pastor que você é, ou a família que você tem, a forma como vocês vivem em família hoje, cara, como que isso aconteceu? E eu poder falar, cara, isso aconteceu porque eu conheci uma pessoa, eu conheci um Deus de amor, eu conheci um Deus que me salvou, eu conheci um Deus que transformou a minha vida. Tudo que eu tenho vivido hoje na minha vida vem porque Jesus transformou e tem transformado a minha vida todos os dias. Eu e você precisamos entender, queridos, nós não podemos nos envergonhar, muitas vezes nós realmente temos vergonha, queridos, de chegar, sabe, diante das pessoas e falar, cara, olha, isso aqui foi Deus que fez na minha vida. Muitas vezes a gente acha que a gente vai até mesmo ser chato, Nossa, o chatão, que Deus fez tudo, mas a gente não pode cair nesse engano, queridos. Realmente nós devemos anunciar aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Nós devemos proclamar o Evangelho, nós devemos falar da bondade do Senhor, nós devemos falar de um Deus, sabe, que se fez carne, se entregou numa cruz pelos meus e os seus pecados, sabe, que morreu e ressuscitou, e através da fé nele, hoje eu e você temos acesso à salvação. Nós temos acesso, Senhor, a uma vida totalmente transformada. Então eu e você, queridos, recebemos esse encargo da parte de Deus, de anunciar a salvação. A fé para o dia a dia é isso, queridos, é viver essa fé todos os dias. Lá no seu trabalho, sabe, as pessoas, você ter a oportunidade de realmente, sabe, falar de Jesus para as pessoas. E eu gostaria de concluir.
Então, quando nós falamos da fé para o dia a dia, precisamos lembrar que assim como os discípulos, né, receberam essa incumbência de ser uma testemunha de Cristo, eu e você também temos essa missão. Assim como os discípulos receberam essa ordem de Jesus, olha, quando vocês receberem, né, o Espírito Santo, né, fiquem em Jerusalém, mas, né, virá o Espírito Santo sobre vocês. Então, após esse momento, vão por toda a parte e preguem, né, o Evangelho, né, preguem a palavra do arrependimento, batizem em nome do Pai, né, do Filho e do Espírito Santo, né, e que através disso, né, as pessoas sejam salvas. Eu e você também recebemos isso da parte de Deus. Sabe, como eu dei um exemplo, querido, sabe, tão simples, mas tão forte e verdadeiro. Eu, na minha imaturidade, nos primeiros passos ali com o Senhor, sabe, compartilhei com os meus amigos, falei, olha, cara, olha o que Jesus está fazendo na minha vida. Cara, vocês precisam conhecer a Jesus, né? Muitos dos meus amigos foram transformados porque tiveram esse encontro com o Senhor Jesus, porque tiveram acesso, sabe, a essa fé, e essa fé que traz salvação. Nós somos chamados todos os dias para anunciar o Evangelho da salvação em Cristo. E ela só acontece, essa salvação em Cristo, ela só acontece através da fé. Porém, a fé, essa convicção, ela só vem através da palavra e a palavra de Cristo. E eu gostaria, queridos, realmente nessa noite que a gente, através dessa palavra, o Espírito Santo de Deus possa mexer com o meu e com o seu interior e que haja realmente um avivamento dentro do meu coração e dentro do seu, para que a gente possa compartilhar daquilo que temos vivido com Deus. A fé do dia a dia, queridos, ela é para compartilhar com as pessoas aquilo que temos recebido do Senhor. Como eu falei aqui em Atos 1:8, e vocês receberão o poder ao descer sobre vocês, e vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Sabe, queridos, algo que eu e você precisamos entender, que nós só temos acesso a esse Evangelho, nós só estamos vivendo isso porque esses homens compartilharam, foram e cumpriram essa grande comissão. E eu e você temos esse dever, nós precisamos compartilhar daquilo que temos recebido de Cristo. Então, eu gostaria de deixar essa palavra ao seu coração, e a minha oração nesse tempo é que o Espírito Santo de Deus venha trazer um avivamento dos nossos corações, para que a gente possa ir então e pregar o Evangelho, falar sobre o Evangelho, falar de um Deus que salva, falar de um Deus que restaura, falar de um Deus que transforma vidas e quer trazer vida e vida em abundância. Eu e você carregamos essa verdade e nós não podemos segurar essa verdade somente para nós. Nós devemos compartilhar. A fé do dia a dia é uma fé que compartilha do Evangelho todos os dias. Eu gostaria de orar com você nesse tempo. Pai, obrigado pela Tua palavra que abre os nossos olhos, mas eu quero te pedir, Senhor Jesus, que nesse tempo o Teu Espírito nos capacite, Senhor, a cada dia mais a anunciar o Evangelho da salvação. Pai, que a gente venha entender, Senhor, que a fé, ela está, Senhor, para ser vivida todos os dias, Senhor, e que nós devemos anunciar, Senhor, o Evangelho da fé, Senhor. Nós devemos anunciar, Senhor, o Evangelho da salvação, como a Tua palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Que a cada dia mais, Senhor, esteja nos nossos lábios, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Que nós possamos anunciar, Senhor, a Tua palavra e as pessoas tenham um encontro com o Senhor e a fé delas sejam edificadas no Senhor. Pai, eu clamo, Senhor, por salvação, Senhor, de repente pessoas que vão estar ouvindo, Senhor, essa palavra de maneira online, Senhor, que elas venham entregar, Senhor, o seu coração a Ti, Senhor. Que o Senhor use, Senhor, essa palavra, Senhor, para trazer salvação, arrependimento, Senhor, ao coração, Senhor.
A minha oração é, Senhor, que o Senhor venha nos avivar, Senhor. Aviva a Tua igreja, Senhor, a viver o evangelho genuíno e verdadeiro, Senhor. Para que a gente não entre, Senhor, num lugar de comodismo, Senhor, ao receber, Senhor, a salvação, estarmos confortáveis dentro de uma igreja. Não, Senhor, que a gente saia, Senhor, a proclamar o evangelho, a anunciar o evangelho da salvação. Eu clamo, Senhor, usa as nossas vidas para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nos leva, Senhor, a viver o amor, a viver o primeiro amor todos os dias, Senhor. Que os nossos corações queimem, Senhor, realmente por anunciar, por fazer o Teu nome conhecido, Pai. Eu te peço, Senhor Jesus, nos usa nesse tempo, Senhor, nessa geração, para proclamar, Senhor, as boas novas, Senhor, levar as boas notícias, Senhor. E a boa notícia é, Senhor, que o Senhor veio para nos salvar. E a fé, Senhor, a salvação, ela se dá através da fé em Ti, Senhor. Eu gostaria, Senhor, de realmente pedir, Senhor, que os nossos corações, Senhor, ao ouvir, Senhor, a se deparar com a Tua palavra, os nossos corações queimem, Senhor, por testemunhar, Senhor, do Teu amor e da Tua graça, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu gostaria de deixar essa palavra ao seu coração, para que eu e você possamos viver essa fé todos os dias.